Vamos aprender aqui um pouco a respeito do casamento bíblico. Não é muito fácil falar a respeito, mas tenho ainda um pouquinho de experiência. São 28 anos casado, né? Para a glória de Deus, vou fazer 28 anos. Diz assim, lição de número 2. Você de casa acompanha conosco. Esta palavra também, ela é digna de toda aceitação. É uma palavra que liberta, que transforma, que purifica, que exorta e que endireita. Você está passando por algum tipo de situação, mediante a sua trajetória no casamento, Deus é a pessoa certa para reabilitar, reconstruir o seu casamento. O casamento bíblico, textuário, vai nos dizer assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apega-se a sua mulher, e serão ambos uma carne só. Gênesis capítulo de número 2 e o verso de número 24. Antes de eu entrar neste texto, eu quero apresentá-lo aqui 3 grandes razões para o casamento. 3 grandes razões. Nós podemos pegar este texto como base no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7 e o verso de número 9, que Paulo afirma que é melhor casar-se do que abrasar-se. Abrasar-se quer dizer arder-se, queimar-se. Nós sabemos que, por exemplo, o nosso jovem que está lá atrás, que vai casar, às vezes, pela a flor da pele, começa a se arder, a se queimar, porque a natureza humana, porque além de Deus também fazer o homem com seus desejos, a natureza também é arder, é queimar. Então Paulo disse que é melhor nós casar do que se arder, do que se lutar, se relutar consigo mesmo. Então nós temos aqui uns 3 grandes razões para o casamento. Dentre todas as coisas feitas pelo Senhor no princípio da criação, apenas uma Ele achou que não era boa. Alguém pode me dizer qual era? Exatamente. De todas as coisas que Deus fez, uma Ele achou que não é boa, é que o homem fica só. Então Deus não aprova isso, que o homem fica só. Não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis capítulo de número 18. E também nós temos uma outra razão, que não se completa, o homem sozinho não se completa afetivamente com a companhia de animais, nem mesmo com a beleza do jardim do Éden. Isso no jardim do Éden, com a companhia de todos os animais, com a beleza do jardim, ele não se completa. E Deus disse: não, está faltando alguma coisa. E assim a Bíblia diz que Deus retirou, fez o homem dormir e retirou da costela e fez uma mulher. Salomão também ele afirma que é melhor a serem 2 do que 1, porque tem melhor a pagar do seu trabalho. Então nós temos aqui 3 razões para um casamento. Se nós formos agora descer um pouco embaixo, o objetivo desta lição
O objetivo desta lição são 3 pontos que esta lição nos traz, que é analisar os princípios da monogamia e também explicar os princípios da heterossexualidade e também conscientizar-se indissolutamente do casamento. O tópico 1 aqui embaixo vai dizer o princípio da monogamia. O que é monogamia e bigamia? Na aula passada nós estudamos a respeito deste texto, a respeito da monogamia. A palavra monogamia vem dos 2 vocábulos gregos, que quer dizer monos, que quer dizer único, e games, que quer dizer casamento, ou seja, único casamento, ou casamento único. Significado de um único homem para que uma única mulher. Desde o Gênesis, vamos à monogamia como modelo de união, arquitetado por Deus para um casamento e a formação da família. Então, desde Gênesis, Deus nos dá um modelo, que este modelo tem que nos representar até o dia de hoje. E qual é este modelo? No livro de Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 22, como eu disse aqui antes, que é da costela que o Senhor tomou o homem e formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ou seja, a monogamia é quando um homem ele é casado com uma só mulher, como foi aqui dita pelo nosso diácono Danilo. Então nós sabemos que Deus aprove este casamento, onde um homem casa-se com uma só mulher, que vive somente para uma só mulher. Porém, o primeiro registro, agora vamos falar da bigamia. O primeiro registro da bigamia também está no livro dos começos, que é Lameque, filho de Matusalém, que nós vimos que no livro de Gênesis, capítulo de número 4, o verso de número 19, a Bíblia diz que e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Então nós vimos que aqui houve o primeiro ato da bigamia. O que é bigamia? Aprendemos também na lição passada, quem esteve aqui aprendeu, entendeu, que a bigamia, ela é o contrário da monogamia. Monogamia, eu casado com uma só mulher há 28 anos. A bigamia é quando o homem ele é casado com 2 ou 3 ou diversas mulheres. E este ato Deus não aprove. Este ato é contra a lei de Deus. Então nós vemos que este homem foi o primeiro homem a cometer este ato da bigamia. E também por razão não explicada, teve mais de uma esposa. Nós vemos que também, alguns tempos depois, entrou também outro ato da bigamia, que foi o nosso querido Esaú, filho de Isaque, desobedeceu a Deus e casou-se com 2 mulheres hetéias. Está no livro de Gênesis, capítulo de número 26, e o verso de número 34 e o 35, que vai dizer assim: ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Ibere, Eteu, e Basmate, filha de Elon,
é teu. Então aqui nós vemos que são dois tipos de atos contra Deus. São os dois casos lá no livro de Gênesis que não aprove a Deus. Como foi dito aqui também pelo nosso querido Danilo, hoje em dia estão querendo modernizar, estão querendo trazer uma liberdade de escolhas. Pode até escolher, pode fazer tudo o que quiser dentro do cristianismo, dentro do evangelho. Paulo disse assim: olha, você é livre para tudo, tudo me convém, tudo eu posso, tudo que eu quiser fazer eu posso fazer, mas não me é lícito. Então, ou seja, dentro de uma vida que nós vivemos, você pode fazer tudo o que você quiser, porém há princípios bíblicos, porém há princípios da parte de Deus que não aprove. Ou seja, cada ato desse que alguém comete, há consequência. E nós podemos ver que houve consequências através desses homens aqui que é mencionado na Bíblia. Esaú, filho de Isaque, desobedeceu a Deus e casou com essas duas mulheres. E nós também podemos ver que no primeiro livro de Samuel já é o terceiro caso da bigamia, que nós também sabemos que houve um caso que é muito pregado nos templos, nos púlpitos, sobre Eucana e sobre Ana e sobre Penina. Então nós vemos que já é o terceiro caso já mencionado na Bíblia, mas teve consequência. Eu não quero entrar aqui exatamente nas consequências trazidas a este povo, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que aconteceu com Esaú, nós sabemos o que aconteceu também com Eucana e com Penina. Nós vimos que o caso não foi sério, o caso não foi fácil, foi sério. Nós vimos que houve muitas dissensões, muitas brigas entre duas mulheres, porque uma era estéril e a outra ela era frutífera, ela tinha sua madre fértil, e houve confusão, dissensões, intrigas, brigas. Então nós vimos que houve ali problemas, consequências. Nós também vimos que o resultado não poderia ser outro, sobre as invejas. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, e o verso de número 8, nós vamos dizer assim, olha o que escrito lá está: e sucedeu que no dia em que Eucana se sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava a parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Você está vendo a consequência? Ele encerrou a madre da que ele amava, porque ele fez algo ou praticava algo que não era do agrado de Deus. Toda pessoa que comete a bigamia, vai haver alguma consequência. E eu posso trazer isso como provas, testemunhos vivos, que conheço pessoas, Diácono Gabriel, que pessoas, amigos meus, que acabou entrando no ato da bigamia, tiveram filhos com outras pessoas fora do casamento, mas as coisas não foram bem. Os filhos nasceram com sequelas, com problemas de saúde terríveis. Então há consequência da parte de Deus, porque Deus não aprove esse tipo de relacionamento. Deus, ele fez um casamento único entre o homem e a mulher, que é a monogamia. Então Deus, ele não aprova esse tipo de relacionamento. Nós vamos aqui para o parágrafo de número 2, o subtópico que diz: a poligamia torna-se comum. Abraão incorreu. Antes de eu falar de Abraão,
Tem pessoas que vivem um casamento não muito, vamos dizer assim, abençoado. Vive com um casamento a pé de guerra. Há muitos conflitos, com muitos problemas. Vive um casamento conjugal que aonde não há mais liberdade, não há mais amor, não há mais toque, não há mais sensibilidade, não há mais acordo. Tem pessoas que às vezes vivem um casamento que aonde não tem mais nem comunhão, diálogo dentro de casa, e às vezes pensa para resolver aquele problema, aquilo que ele ou ela está tendo falta em casa, pensa talvez que arrumando a segunda pessoa pode resolver a situação. Abraão, agora falando de Abraão incorreu nesse grave erro por sugestão da sua mulher Sara, que era estéril. O pai da fé uniu-se a Agar, ou seja, talvez eles pensaram no casamento, na cabeça deles, e disse assim: ó, Deus tem uma promessa na nossa vida. Deus tem uma promessa na vida de Abraão e de Sara. Mas espera aí, mas como é que essa promessa de nós fazermos pai de uma grande nação, como é que isso vai acontecer? Se eu sou estéril, como que isso vai acontecer? Na cabeça de Sara, tentou um jeitinho, ó, vou pular um pouco aqui fora para resolver o problema de dentro de casa. Ou seja, queria ajudar a Deus, foi tentar ajudar a Deus, pegando ali a sua serva Agar e dando para Abraão, como também sua esposa. E nós sabíamos da história que isso não correu bem, porque foi tentar ajudar a Deus, mas Deus não precisa de ninguém para ajudar. Deus sabe de todas as coisas. O que está acontecendo às vezes na nossa vida nos dias de hoje, coisas que às vezes eu não entendo, você não entende, nós não entendemos. E às vezes nós tentamos até solucionar, Gabriel, um problema que está na nossa vida. Nós queremos solucionar um problema agora, já neste momento, querendo pegar terceiros, algo lá fora que não é de Deus, para solucionar o nosso problema. Mas só que Deus está tudo no controle da situação. Deus está no controle da situação de cada um. Porque cada dia que se passa, a cada momento, a cada minuto, o propósito de Deus tem que se cumprir. Se eu perguntar aqui neste momento, quem quer os sonhos de Deus? Se eu perguntar aqui neste momento, quem quer os sonhos de Deus? Levanta a mão. Todo mundo vai querer levantar a mão. Momento, sem pensar, eu diria que eu quero os sonhos de Deus. Só que os sonhos de Deus, Gabriel já entendeu. Só que os sonhos de Deus não é os meus sonhos. Os sonhos de José, trazendo aqui, eu já entro aqui dentro. Os sonhos de José, quando Deus mostrou que ele era um feixe, que ele estava em pé, e os seus irmãos tinham que se dobrar diante dele, ele falou: epa, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu vou estar por cima e os meus irmãos por baixo. Até meu pai e minha mãe têm que se prostrar diante de mim. Talvez ele achou: eu sou o cara. Deus do céu olhando para ele disse: bobinho, os sonhos são meus, não é seu. O que José passou? O primeiro sonho de Deus para José foi para que ele fosse rejeitado dentro da sua própria casa. Ninguém quer ser rejeitado dentro da própria casa. Ninguém quer ser vendido pelos seus irmãos, seja lançado fora, rejeitado, ignorado. Ninguém quer isso. Espera aí, Deus não é o meu sonho, mas é o sonho de Deus. Ei, o sonho é meu, por favor, aguente. É eu que estou sonhando para você, então é da minha forma. Nós vimos que José também não sonhou com seus irmãos, jogando ele dentro de uma cisterna, levando uma notícia para o seu pai, dizendo: olha, as bestas feras o matou. E ele preso numa cisterna. Agora imagina, irmãos, uma cisterna não é um buraco qualquer no meio do deserto. Uma cisterna feita no deserto era feita em forma de um triângulo.
de baixo para cima, em forma de um triângulo. Lá embaixo era espaçoso e vinha como se fosse uma pirâmide com uma boca estreita em cima. Por que isso? Porque quem estava lá não tinha como escalar para subir, porque era inclinado. Foi lançado lá dentro. Agora, quantos dias José ficou lá? Sozinho, sem roupa, frio, madrugada, o frio terrível, de dia o calor enorme. Aí ele pensa, talvez, peraí, Senhor, e o sonho? E o feixe? O sonho sou meu. Depois é vendido os ismaelitas, que foi parar na casa de Potifar. Foi ali caluniado de novo por uma mulher. Ei, o sonho não era de José, era de Deus. Dolorido, a ponto de ficar preso aproximadamente quase 2 anos. Quando chegou à conclusão dos sonhos de Deus se realizar, tirou ele de lá do calabouço, e colocou ele sentado do lado de Faraó como governador. Ou seja, os sonhos é de Deus, não é nosso. Há situações na vida da gente que não é nós que temos que resolver, nós temos que confiar. E de momento nenhum, José perdeu a confiança em Deus. Abraão quis resolver o problema, ou melhor dizendo, a sua esposa quis resolver o problema. No livro de Gênesis, capítulo de número 16, que diz assim: tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Está vendo? O prejuízo. Agora eu vou dizer qual é o prejuízo disso. Escatologicamente, quem gosta de escatologia, nós sabemos. Sara pegou uma mulher, infringiu o mandamento de Deus, colocou uma mulher dentro da monogamia e trouxe a prática da poligamia. E houve consequência hoje. Quem são os ismaelitas? O Irão, o Islã, são tudo da descendência de Ismael, que vive confrontando com Israel até o dia de hoje. São os muçulmanos, que tudo indica escatologicamente que o anticristo sairá dessa linhagem. Se levantará o anticristo dessa linhagem do Islã. Então houve consequências, e há consequências para quem pratica esta atitude. Vindo Ismael a nascer, com o fruto daquela relação, transtorna familiares, históricos e espirituais foram inevitáveis naquele clã. Isaque, considerado filho da promessa, casou-se com 40 anos com uma esposa escolhida pelo seu pai, e preferiu viver um casamento monogâmico, honrando Rebeca, sua esposa, e principalmente honrando ao Senhor. Você está vendo? Quem vive num casamento que é único, que não fica de olho, que você sabia que você peca. Nós pecamos, até quando nós olhamos para a mulher do próximo, quando nós desejamos mulheres do próximo, também é pecado, porque nós vivemos num mundo espiritual. A Bíblia nos diz, no livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, quando lá relata a respeito do capacete da salvação, é o que? A proteção do cérebro. E quando nós pensamos, automaticamente eu estou vivendo a lascívia,
Através da lascívia eu acabo na cobiça, e a cobiça vai acabar talvez chegando na prática. Isso é terrível, é pecado. O Antigo Testamento descreve a poligamia e suas tragédias na vida de Jacó. Gênesis capítulo de número 29, o verso 21 a seguir. O verso de número 28, eu só quero trazer esse texto do versículo 28 de Gênesis 29, que diz que Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então deu por mulher Raquel, sua filha. Nós sabemos a história, que eu não vou falar aqui, que é muito grande, que este homem também viveu a poligamia. Conhecemos a história que o pastor pregou há poucos dias desse aqui a respeito disso. Sobre foi à casa de Labão, apaixonou por uma, negociou com o pai das meninas, e de repente deram a menina errada, teve que pagar de novo mais um preço, para depois adquirir a outra, e assim viveu-se nesta prática. E qual foi a consequência disso tudo? O seu irmão Jacó e o seu irmão Esaú. Há consequências bíblicas. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento houve diversos tipos de práticas de poligamia entre os servos do Senhor, que viveu por um grande tempo na presença do Senhor, mas praticou, ou vivia praticando. A Bíblia, ela relata vários casos de poligamia no Antigo Testamento. Os textos que eu vou dizer aqui, ela indica aí as práticas, que foi uma concessão social histórica, e não um plano ou aprovação de Deus. Coração endurecido, carne, união da carne. Quando as pessoas unem-se à carne, há pecado, consequência por isso. Nós vemos que Abraão, ele viveu a poligamia. Nós vemos que Jacó também, ele viveu uma poligamia, casou com Lia e com Raquel. Nós vemos Davi, que também teve diversas esposas e concubinas. Davi teve diversas esposas, que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25 e o verso 42 a seguir. Nós vemos também Salomão, que é o mais extremo registrado, 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, no total de tudo, 1000. Josué, uma só, tem que ter Jesus no meio. Imagina 300. Uma só, tem que ter Jesus no meio. Você queria ser Salomão? Temos aqui bem Eucana, que eu acabei de dizer, que teve também 2 mulheres. O padrão original é a monogamia. Esse é o padrão original. Eu disse aqui, eu vou repetir, sábado passado, tem uns rostinhos aqui que não estava, mas eu vou repetir de novo qual era o padrão de Deus. Eu disse que o padrão de Deus, o que Deus escreveu para a família, o projeto de Deus, o propósito de Deus é que o homem, ele é a semente, a mulher é a terra. Então o homem e a terra, para gerar frutos, não pode ter terceiro. Tudo que houver terceiro gera problema, gera tragédia, gera
consequências. Então, não é da parte de Deus isso. Então, o padrão da monogamia e o plano de Deus, que aqui foi relatado no livro de Gênesis, capítulo de número 2, e o verso 24, que esse que é o plano estabelecido no Éden, é a união de um homem e de uma mulher, como uma só carne. A poligamia começa a ser praticada por descendentes que se afastam de Deus, como Lameque. Nós vimos que a proteção aos vulneráveis no mundo antigo, mulheres solteiras, viúvas ou sem filhos, ficavam desamparadas, sem meios de subsistência, vulneráveis à pobreza e prostituição. A poligamia funcionava muitas das vezes como uma rede de proteção social. Nós vemos também que gerencialmente de uma sociedade pecaminosa, a Bíblia também ela vai relatar que a poligamia, descrevendo como a sociedade operava na época, o chamado pacto da carne. O Antigo Testamento permitiu a prática, instituiu leis para a regular, protegendo os direitos das esposas, dos filhos, e também, embora as práticas geradas muitos conflitos familiares. Então isso vem de muito tempo atrás, não é da agora. Nós vimos que isso já vem, essa prática, de muitos anos, desde o princípio, e não é de acordo com a vontade de Deus. E nós vimos que nos dias de hoje as coisas pioraram, porque nós vimos casos nas redes sociais, nas televisões, escândalos para envergonhar o evangelho, de pastores, obreiros, membros que acabam praticando este ato de poligamia, tem mais de uma mulher, cometendo adultérios. Então isso não é algo que vem de agora, é algo que vem de muito tempo atrás. O princípio da heterossexualidade. O primeiro tópico vai dizer assim: o macho e fêmea Deus criou. Deus criou o homem. Glória a Deus. Deus criou o homem, um ser masculino. Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 26 diz assim: disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre as águas. Deus criou o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Isso é uma cria de Deus. Deus criou Adão do sexo masculino, e criou Eva do sexo feminino. Deus não criou Adão e Adão, um Adão mais um amo. Deus não criou Eva ou Evinha. Deus criou homem e mulher. Deus não criou mais a parte. Então Deus fez ali macho e fêmea, ou seja, Deus fez a semente e a terra. É dentre esses dois que há o projeto de Deus a ser concluído.
Porque ele disse: olha, multiplicai-vos e sede fecundes. É melhor assim dizendo: olha, sementeia na terra, e a terra o produzirá, o fruto. E o fruto, que são as pessoas, a humanidade que é gerada através de famílias em famílias, são frutos de Deus, são frutos que pertencem a Deus. Eu sempre disse e digo que os nossos filhos, o pastor mesmo sempre disse aqui, o nosso pastor presidente, que os nossos filhos não são nossos. Nós somos simplesmente, foi dito aqui sobre o nosso querido Samuel, sobre o seu filhinho, John Abraham, aprendi o nome, que não é filho dele, ele simplesmente, ele é gerenciado pela pastora Norma e o pastor Abraão também, né? Abraham, e através deles, ele casou, tem que viver uma vida monogâmica, viu? Aí vem esse menininho abençoado, que é John Abraham, filho de Deus, herança do Senhor, que é administrado por ele. John Abraham crescerá, também terá sua esposa, gerar outros filhos, é administrado por ele. Então nós somos administradores do que pertence a Deus. Ninguém é de ninguém. Nós não somos dono de nada. Nada. Você vê que no livro de Romanos, capítulo de número 9, e o verso 20, lá questiona assim sobre este barro aqui, ó. Quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? Quem és tu para replicar com o oleiro ou com o Criador? Então nós não temos direito de reclamar. Se às vezes alguns casamentos não está dando certo, isso aí é problema seu, não escolheu direito. Há algumas consequências que às vezes são escolhas erradas. Deus criou homem e mulher. Mulher, um ser feminino. Em outras palavras, Deus não criou dois machos ou duas fêmeas. Não. Ele uniu um homem e uma mulher, demonstrando a natureza e o padrão divino. Hoje em dia nós estamos vendo aí se a live não cair, só Jesus, o homossexualismo, e nós vimos que é homem com homem, e vem debater dizendo que é projeto de Deus também, que tem que ser amor, é o amor, o que importa é o amor. Não. Aí vem a adotação de criança. Mas peraí, de onde vem essa criança que eles querem adotar e construir uma família? De onde vem essa criança? Se não é de um macho e uma fêmea. Então não tem como, no padrão da sociedade hoje, a gente engolir esses tipos de coisas que já virou lei, né? O padrão divino da heterossexualidade, as santas escrituras são claras e condenaram, assim como o adultério, a prostituição, a perversidade, a idolatria, a mentira, o falso testemunho, etc. A prática do homossexualismo, que é masculino, quer feminino. Olha o que diz aqui, ó. Acho que eles não leram, esse tipo de gente não chegou a ler esse texto, ou pulou esse texto. Levítico capítulo de número 18 e o verso de número 22, que diz assim: com varão te não deitarás. Isso é para que é homossexualismo. Olha a ordem de Deus: com varão te não deitarás, como se fosse mulher.
Porque é o que? É abominação. Ainda termina assim, em 2 pontos. É abominação, diga é abominação. Então não é do agrado de Deus o homem deitar com o homem. Isso não é algo que deve ser aceito. Nós que somos cristãos, que eles vão tentando deturbar o evangelho, vão tentando abafar o evangelho, tentando sufocar-nos, criando leis para proibir que a gente venha pregar as verdades bíblicas, para nós viemos ensinar as nossas crianças. As nossas crianças são bombardeadas nas escolas. Já criaram ou estão criando banheiros que não tem mais ali aquela plaquinha dizendo ali é ele, ali é ela. Não, é tudo igual e entra todo mundo e acabou. Passei um tempo no Brasil que minha filha com 6 anos de idade, antes de vir para cá, na escola, que eu estava preocupado, que fizeram, o prefeito de São Paulo fizeram umas cartilhas. Essas cartilhas, quando abria esses livrinhos, vinha ensinando a fazer sexo entre mulheres e mulheres e homens com homens. Aí queria enfiar isso a goela abaixo de nós. Nós temos que ensinar. Hoje em dia praticamente, Gabriel, nós temos medo de pegar esse microfone mediante uma rede social e aí ficar falando a respeito disso, porque às vezes temos medo. Vai processo. Mas e as nossas filhas, o que vale mais? O ensinamento dos nossos filhos ou um processo? Um dia nós morreremos e nós subiremos e o processo fica. Quem quiser labutar com o processo, que labute. Aleluias. Segundo parágrafo do tópico 2, subtópico 2. E se unirá a sua mulher, após realizar o primeiro casamento, o Criador disse: portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Será que estamos fazendo isso? Eu conheço pessoas que vivem mais na casa da mãe, da sogra, da mãe, do pai, do que junto com o marido. Isso gera um conflito, isso gera uma confusão. Não entendeu ainda? Para ter um casamento sadio, quer dizer isso, não quer dizer que você vai deixar sua mãe, seu pai, mas tudo que você dedicava ali, você traz para cá. E quando você traz e junta-se com o seu cônjuge, uma corda, ela pode ter uma força, mas juntou com 2 cordas, duplica a força. O homem precisa do apoio da esposa, mesmo que às vezes ele esteja errado. Às vezes o homem precisa, mesmo errado, já todo bombardeado na vida que vivemos, e às vezes precisa somente de um apoio de uma mulher dizer assim: não, você tem razão. Só essa palavrinha às vezes fortalece ele, e ao pouco depois vai cortando o erro, porque às vezes ele acha que ele está errado, ele também sabe, mas a esposa tem que fortalecer. Eu disse, agora eu vou lembrar, da vez que eu estava falando sobre a palavra adjuntora do hebraico, eu disse inimiga, perdão, que não é inimiga, é adversária. Sumiu da minha cabeça essa palavra. Então quer dizer que Deus criou uma adversária, que mesmo contra nós, ela tem que nos fortalecer.
E como é que nós nos fortalecemos? Como é que as esposas fortalecem? Apoiando. Pastor Sidney, aí vem pastor Sidney no dia todo arrebentado do trabalho, e às vezes não escutou uma palavra que ali fortalecesse o emocional dele. De repente ele vai contar a história para a esposa dele diz: não, filho, vai dar tudo certo. Menino, aquilo ali não, olha. Agora, se depois que falar tudo isso, não é as mulheres de hoje não, é a que está lá no livro de Provérbio 31, vai dizer assim: olha, quem mandou você fazer isso? Está vendo? Você desmantela. Então nós temos que unir-se à sua mulher. Não adianta unir o corpo, está distante a mente. Não adianta também unir a mente e estar distante do corpo. O homem precisa ser tocado pela esposa. O homem precisa ser acariciado. O pastor Romeu gostou disso aí. Ser acariciado pela esposa. E vice-versa, a esposa também precisa ser amada, precisa ser ali elogiada. E às vezes nós pensamos que isso não tem um efeito, mas há efeito grande na vida. O relacionamento dura. Eu fico pensando, agora eu vou falar de mim. Eu fico pensando, 28 anos de casado, como é que eu aguentei tudo isso? Eu não estou dizendo que minha mulher é braba, mas ela tem o direito de ficar braba. Ela tem o direito de corrigir, tem o direito de tudo. Mas eu estou dizendo que depois que eu casei, eu vivi 7 anos no mundo, sem estar na igreja, na bebida, no tabaco, nas drogas e etc, todas as coisas. E eu falei: como é que eu cheguei até aqui? Suportar, unir-se à sua esposa. Após realizar o primeiro casamento, o Criador, portanto, deixará o varão a seu pai, a sua mãe, e apega-se à sua esposa, sua mulher, e serão ambos uma só carne. O Senhor também é taxativo ao falar ao homem a respeito da sua vocação heterossexual. O que é vocação heterossexual? Olha aqui a vocação heterossexual. Para ter um relacionamento, já vou terminar, é 8 horas, pastor Sidney depois conclui. Vocação heterossexual. A vocação heterossexual, segundo o ensino bíblico apresentado aqui neste documento, refere-se a um padrão estabelecido por Deus para o casamento e a sexualidade humana. Quais são os fundamentos bíblicos para a vocação heterossexual? Deus criou o homem, macho e fêmea. Ou seja, para que serve um macho e uma fêmea? Então isso é sexual, heterossexual. Heterossexual é quando você sente algo, um afeto, um desejo, quando você sente uma pressão, um desejo por um sexo oposto, não pelo sexo do mesmo sexo. Onde o homem sente um afeto por uma mulher que é do sexo oposto do masculino, esse é o heterossexual. Então, quais são os princípios estabelecidos?
A união entre o homem e uma mulher como um modelo para o casamento. O texto aqui também nos reforça de Gênesis 2:24, que portanto, acabei de dizer aqui que o varão, ele tem que deixar o seu pai, deixar a sua mãe, não tem como. Assunção, eu casar com a minha esposa, levo ela para minha casa e volto para a casa da minha mãe? E vou viver na casa da minha mãe mais do que na casa da minha esposa, ou junto com a minha esposa? Temos que apegar-se a esta relação, esse ato, e nos abraçar, porque a partir de hoje, vocês que vão casar no dia breve, a partir de hoje, você não é mais você, ela não é mais ela, mas sim os dois em um só. O projeto de vocês agora, por tudo que fizerem, é os dois em um. Não é focar somente em ti, ou simplesmente focar somente na pessoa, seu companheiro, mas sim pensar nos dois como um só. Como é que eu posso dizer que eu amo a minha pessoa, mas eu não amo o meu cônjuge? Não desejo tudo de bom para ela. Então, a partir de hoje, dessa decisão de casamento, vocês agora vivem um só, e tem que honrar a Deus. A união entre o homem e a mulher tem como propósito principais: companhia, complementação. O homem e a mulher se complementam, suprindo a necessidade de afeto, reconhecimento e companhia. É como eu disse, se o homem que casou não tem afeto, não tem companhia de uma esposa, não tem carinhos dentro de casa, aí entra o pecado da poligamia. Porque o homem, ele precisa de alguém para descarregar, para tirar o seu emocional, tirar todo aquele peso, seja emocional como também físico. E se a mulher ou se o homem rejeita, aí entra o pecado, aí vem Satanás com a outra semente, que é o joio, e acaba plantando no meio de um casamento. E aí onde vem os frutos, que parece, mas não é. Tem gente que parece que tem um casamento bonito, que parece que tem um casamento estável, parece que tem um casamento honroso, parece que tem um casamento bíblico, mas na verdade é joio. Na verdade a obscuridade o esconde. O joio, ele parece um amigo, parece crente, é tudo igual crente, mas quando vai na casa, quando vai no meio do relacionamento, do casamento, está tudo desmantelado. Mas isso é fácil resolver. É fácil resolver. É somente pegar eu e pôr dentro da mulher e dizer: eu sou você, eu quero me bem, vou querer bem você também. E aí é onde nós temos que ter esse tipo de afeto. Não é difícil se aproximar da esposa, não é difícil se aproximar do marido, não é difícil abrir a boca para falar algo, mesmo que lutemos para não falar uma palavra, talvez eu te amo, reluta, luta e reluta, mas não abre a boca para falar. Mas quando é palavras para destruir, mas sai com uma facilidade. E como que há uma restauração em um casamento aonde não começa com palavras boas, com afetos bons, somente com bombardeios? Deus não se agrada disso.
Mas há tempo ainda para solucionar, há tempo ainda para restaurar a família, há tempo ainda para modificar uma relação familiar. Vou já passar aqui para uma parte final. Indissolubilidade do casamento, uma só carne, a fim de proporcionar uma vida conjugal abundante. O Criador planejou uma união histórica, dissolúvel e permanente. O matrimônio entre o homem e mulher seria para sempre. Tristemente, o pecado ruiu o princípio divino da continuidade do casamento, trazendo o divórcio e separando famílias. O plano de Deus, entretanto, ainda pode ser encontrado nas palavras de Jesus. No livro de Mateus capítulo 19, o verso 6, que já é o Novo Testamento, diz assim: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Isso são palavras de Jesus. Ou seja, às vezes tem pessoas, meu querido Assunção, que está vivendo uma vida que está por um trisco, para uma separação, para um divórcio. Mas todas as vezes, quando talvez venha ali uma decisão para entrar nessa decisão de separação, alguma coisa segura e prossegue mais uma milha. Por quê? Porque o teu casamento foi Deus que uniu. Chega, arrepiei. Casamento foi Deus que uniu. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para se separar, tinha tudo para viver uma vida já solo, divorciada, mas até hoje estamos aí. Por quê? A resposta para você é que o teu casamento não foi o homem que uniu. O diabo talvez entrou, o diabo talvez modificou os seus pensamentos, tentou abafar ali os princípios bíblicos, tentou apagar os princípios bíblicos, para que venha haver uma destruição no seu lar. Mas a palavra de Deus, não foi o homem que uniu, não, foi Deus. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. A solução: chegar na sua casa, já vou dizer até para minha mulher, chega na sua casa, já chega, pega seu varão, dá aquele cheiro, bem cheirado, cheiroso, dá aquele abraço, diz somente uma palavrinha, duas, ó Josué, primeira palavra, você quebra ela no meio, ou ele quebra ela no meio. Me perdoa, e eu te amo. Me perdoa, porque o diabo não quer que ninguém se perdoa. Não quer. O diabo só quer colocar fogo na fogueira e não quer que ninguém jogue água para apagar. É como se você tivesse pegado um maçarico de Jeová e tacado fogo nos demônios que estão lá. Você sabia que às vezes aqui dentro é uma maravilha, minha pastora? Aqui dentro é tudo a maravilha, todo mundo mostra a carinha, todo mundo de crente, casamento perfeito. Gabriel, mas quando chega aqui, bota o pé na porta de dentro de casa, já começa a louça para todo lado ser jogada, é colher, é faca, é prato sendo lançado de todos os lados. Diga misericórdia.
Quando você fala, me perdoa, eu te amo, há uma mudança no seu coração, dizer: a partir de hoje eu vou regenerar. O diabo é como se tivesse tacado fogo no Satanás, com o maçarico de Jeová. Ele vai sair de cada canto, vai sair. Olha, se não tem mais namoro, vai ter namoro de noite. Se não tem mais aquele carinho, vai ter carinho. Se não tem mais afeto, vai ter afeto. Ei, aquele sapatinho que você deixa jogado naquele cantinho da casa, não vai ter mais efeito. A toalha, Josué, que tu deixa jogado em cima do sofá, não vai ter mais efeito. Por quê? Porque houve uma concessão. Perdoa, Danilo, você joga a toalha. Então, como? É coisas tão pequenas que nós às vezes não enxergamos, e precisa se solucionar. E tem como solucionar? Quando nós botamos Satanás para fora do nosso casamento, é com alguns ajeitos, pastor Cílio, alguns acertos. Terminando, a porta da entrada para o divórcio. Há situações em que a falta de união e de amor no casamento, talvez motivado pela desobediência a Deus, pelo orgulho e pela falta de perdão, fazem a convivência do casal tornar-se uma grande fachada. Por conveniência, o casal apresenta-se à sociedade ou à igreja local numa aparência, uma alegria matrimonial, mas na intimidade a união tornou-se insuportável. É necessário que a igreja esteja pronta para auxiliar os casais que passam por crises conjugais e motiva-los sempre a permanecerem unidos em um amor não fingido, mas solidificados e resistentes às contrariedades que possam existir no dia a dia. Conto aqui um testemunho. Tinha um vizinho. Este vizinho morava do lado de uma mulher, um casal que era crente. Mas pensa naquele crente. A mulher não faltava um círculo de oração, a mulher não faltava um culto de ensino, a mulher não faltava a tarde da bênção, a mulher não faltava nada. E esta mulher vivia chamando este vizinho para ir para a igreja. Olha, vamos para a igreja, vamos lá fazer uma visita. Ele: tá bom, um dia eu vou. Só que esta mulher, quando voltava para casa, só escutava, ele do outro lado só escutava os gritos, brigas, confusões, e aquilo dentro de casa era um inferno. Mas quando chegava na igreja, ela mudava completamente. Isso quer dizer o amor fingido. Finge que ama Jesus, mas está fingindo que Jesus sabe disso. Quando foi um certo tempo, ela tornou a encontrar esse vizinho e disse: olha, o senhor não quer ir não, lá na igreja, nossa igreja assim tal, uma igreja que Jesus está lá, Jesus está lá, Ele liberta, Ele transforma. Aquele homem olhou para aquela mulher e falou assim: que Jesus que está lá? Porque eu vejo a sua casa, o negócio não está bem, a confusão está terrível. Que tipo de Jesus que está lá? Que tipo de Jesus é esse que a senhora disse que liberta, que transforma? Ele foi para outra igreja, aceitou Jesus. E quando eu disse Jesus, igreja, não é a igreja, é eu sou igreja.
eu sou a igreja. Então, esta igreja não transforma. Ele achou que a igreja transformava, mas aquela mulher não transformou ninguém. Os testemunhos dela não transformou ninguém. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A conclusão foi com o pastor Ciro, que há solução para aquilo que está desmantelado. Amém? Deus abençoe. Pastor Ciro tem mais experiência do que eu, 50 anos de casado.